Olá, tudo bem com você? Dando início a um novo projeto, a gente vai apresentar para você uma nova opção, né, que você terá através aí das redes sociais. É o projeto do podcast Rádio Celeste que entra no ar a partir de agora. Você pode acompanhar todo o material no radioceleste.com, essa plataforma que abrigará um conteúdo bastante extenso para você. Para a gente começar essa história, o nosso primeiro entrevistado é o idealizador e o responsável por esse projeto, né, o empresário, também o jornalista, o publicitário e também o corretor de imóveis Michel Patitucci, que vai falar conosco hoje sobre esse assunto bastante importante. O primeiro tema, para você ficar ligado, o primeiro tema é contar um pouco sobre esse novo projeto e essa história. E durante este podcast a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Michel, que vai falar sobre o podcast, sobre toda a estrutura, o que ele está pensando para esse novo projeto, e esse será um modelo para outros podcasts que vão acontecer, para outros materiais que serão também produzidos pela radioceleste.com. Bem-vindo, Michel Patitucci, um prazer conversar com você. Lembrando que o Michel já é um conhecido de longa data, né? Eu conheço o Michel de um bom tempo, conhecido como amigo, como profissional, a gente já se encontrou aí pelos meios aqui na cidade de Brusque, em toda a região. Quer dizer que é um prazer eu fazer parte desse projeto, né? Nós hoje aqui trocamos uma ideia, vamos levar o assunto aí à frente, né? E é um prazer, eu quero ficar certamente ligado aí nesse conteúdo que você vai produzir. Quer dizer que é um prazer você ter me convidado para este primeiro programa. Eu vou apresentar o Michel, mas o projeto é dele, né? A gente está fazendo esse início aí para que você possa conhecer este projeto. Michel, bem-vindo, o projeto é seu, mas assim eu vou começar o podcast. Hamilton, e até a todos que acompanham a plataforma, até da Rádio Celeste, o prazer é todo meu, até porque a gente já se conhece há um bom tempo, e até convidá-lo até para esse projeto inicial vem até pela credibilidade que você tem até na cidade de Brusque, região, atuando como jornalista, uma pessoa que muito ética, até a gente por muito tempo até trabalhou em período até na imprensa e sempre acompanhando, né, as coisas que aconteciam em Brusque e sempre mantendo esse elo profissional. E te agradeço muito até por estar fazendo parte desse projeto da Rádio Celeste, até nesse primeiro podcast. Pessoal, você que quiser acompanhar esse conteúdo, radioceleste.com.br, uma plataforma diversa para você, conteúdo de qualidade, acessa lá, que esse projeto é bastante legal e inclusive esse novo projeto do podcast. Para a gente introduzir, para que você possa entender, a primeira pergunta que eu vou direcionar ao Michel é sobre esse projeto, como surgiu a ideia, qual o objetivo dele. Você que circula aí na região, Michel morou em Brusque, São João, toda a região, né, circulando por aí, faz um projeto em toda a nossa região, é conhecido tanto no meio de comunicação, da publicidade, como também, né, da corretagem, do mundo dos corretores de imóveis, que a cada dia é um mercado mais competitivo e mais abrangente na nossa região, né? Então, Hamilton, esse projeto ele vem de encontro a juntar todas essas habilidades diretamente. Então, eu precisava de algo que diretamente eu pudesse divulgar até o meu trabalho como profissional. Então, eu vejo que a internet hoje é um local onde que você consegue atingir vários públicos e vejo que todo mundo hoje está migrando para a internet. Então, assim, por mais que eu tenha até a minha empresa diretamente até de placas publicitárias, ela está sempre também focando junto. Não tem como fechar somente a placa, mas diretamente ela já está também condicionado com um plano de mídia online. Então, o objetivo diretamente é a gente conseguir atingir tanto o público online e offline. Questão até de rádio, eu acho que o rádio ele é fundamental, ele tem uma credibilidade muito grande, até segundo algumas pesquisas que eu analisei, ele perde somente para a Igreja Católica na questão de credibilidade. Então, quando a gente faz qualquer tipo de conteúdo que tenha rádio diretamente, passa muito mais confiabilidade até para os clientes que venham anunciar juntamente na internet. E esse que é o objetivo, ter uma plataforma que possa
disponibilizar qualidade e também a credibilidade do tradicional rádio. Michel, e hoje a internet vai para o mundo inteiro, né? Você é um veículo, né? Você consegue fazer o seu próprio veículo. Esse projeto inicialmente é para atingir a nossa região, mas visando um crescimento, uma escala, inclusive para atingir o Brasil inteiro, né? Que certamente é fundamental. Pela internet, em qualquer lugar que eu estiver, eu consigo acompanhar esse projeto. Mas a questão publicitária e a questão dos negócios desse novo projeto, inicialmente é visando a nossa região? Olha, o projeto inicial é com placas publicitárias, é um meio que tem um impacto muito grande e tem também uma resposta muito rápida até na questão até de retorno para clientes. Mas eu vejo que existe muito dinamismo, como se diz, uma área muito cíclica e muda muito. E eu vejo o quanto é importante a questão da internet também. Então, quando a gente faz algum tipo de campanha, ele tem um impacto normal da placa, mas nós podemos também juntar isso com o online. Então, tanto pode ser focado no local aonde que ele queira, Brusque, ou também na cidade determinada que ele está com o objetivo de alcançar. Então, essa que é a dinâmica diretamente até da Rádio Celeste. Ela tem as placas publicitárias, mas também existe esse mecanismo que a gente utiliza para atingir o público online. Rádio Celeste tem um motivo, você consegue explicar? Ou foi uma inspiração, algo que você pensou, né, com nome de impacto? É bom, inclusive, né, o público ficar sabendo disso. É bem interessante isso, que o nome Celeste vem em uma forma de gratidão, até a minha questão de história. O nome do meu avô é Celeste e o nome do meu pai é Celeste. É engraçado que até quando eu participava das missas, até eu lembro que o padre falava... o nosso Pai Celeste, e o nome do meu pai é Celeste, é uma coisa bem... E quando aconteceu agora, recente até, de algo como forma de gratidão ao meu pai, quando pensei em fazer a rádio, foi uma questão até de homenagem, tanto ao meu pai quanto o meu avô também, que se chamam Celeste. Bacana, história legal aí, então você já está conhecendo o porquê da escolha desse nome, além, né, do Michel, que vai trabalhar para que esse projeto a cada dia que passa possa crescer mais. Tem uma questão afetiva também, né, do nome que foi colocado nesse projeto e com certeza o empenho dele vai ser fundamental. Lembrando a você que a partir do próximo episódio é o Michel que vai conduzir as entrevistas, eu só estou fazendo essa introdução, né, para que o Michel possa falar um pouquinho da sua história, ele possa, né, colocar esse conteúdo à sua disposição para você saber que existe um novo projeto, além de toda a estrutura que ele está colocando à disposição, dos serviços que ele coloca à disposição, também tem o projeto do podcast, que vai ser bastante bacana, com certeza, e já é sucesso. Michel, a gente não vai seguir um roteiro, a gente vai conversando, trocando uma ideia. Eu já quero começar aqui, né? E depois a gente volta para conhecer um pouquinho mais sobre a história de família do Michel, da onde o Michel nasceu. Mas aqui é um momento muito especial da sua vida, né? Um microfone de ouro que você acabou recebendo, é um prêmio da Caerte. Lembrando a você que o microfone de ouro é direcionado para pessoas que se destacam na comunicação catarinense e também brasileira. A Caerte, Associação Catarinense de Rádio e TV, ela tem, né, um respaldo nacional, inclusive, é uma das associações mais fortalecidas do Brasil, e o Michel, na época, foi uma das pessoas que acabou recebendo esse troféu como destaque do trabalho em que ele realizou. E aqui também, né, tem o trabalho que o Michel realizou no Laios durante um bom tempo. Ele também vai contar um pouquinho sobre essas duas histórias e depois a gente volta contando aí sobre a vida do Michel para que você possa conhecer um pouquinho melhor. Então, até tinhas comentado sobre a questão do dinamismo, a questão de atingir vários públicos. A Rádio Celeste em si, ela segue uma linha de rádios nacionais. Eu tenho algumas inspirações também de rádios internacionais. Ela tem um padrão a qual a gente foca a rede social em música. Então, se quem acompanha as redes sociais, tanto do Instagram e Facebook, vai perceber que nós destacamos a música. E foi uma inspiração que agora recente, até tive... eu digo que assim, é como ganhar na loteria. Eu tive a oportunidade de conhecer o fundador da Rádio Antena 1. Que legal. Então, uma rádio referência, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer até as pessoas que idealizaram, e foi talvez uma forma até de inspiração até, e agradeço muito a oportunidade porque desde cedo eu acompanhava a Antena 1 e nunca tive a ideia que um dia poderia estar
até na matriz, foi recentemente, a qual eu sou muito grato até o seu Maurício Negrão. Eu, nesse período que eu estive lá, estive acompanhando o pessoal da Rádio de Roma, a qual fazia materiais até para lá, até para as redes sociais. Foi uma experiência muito bacana. E falando em Roma, foi um período até da faculdade, até que eu posso colocar que também foi uma experiência muito bacana, a experiência de trabalhar na Rádio do Vaticano. Sim. Então, eu estive conversando recentemente até com o Silvonei José em São Paulo, a qual estava ministrando uma palestra até para um grupo até de novos estudantes de jornalismo, e eu vejo o quanto que eu também tive uma sorte muito grande de poder compartilhar, sabe, esse momento até no período da faculdade com essas pessoas lá. Até tem algumas fotos até do período, até da faculdade. Vamos acompanhar então aqui essas fotos. Essa é do Vaticano, do Microfone de Ouro, depois, através do trabalho que você fez lá, né? Uhum. Que você conseguiu depois, inclusive, essa conquista, Sabia que essa foto foi por causa de ti? Sério? Conta aí essa história, então. Não, então tu não sabe que essa foto aconteceu por causa de ti. Então conta a história aí pra nós. Se lembra que uma vez a gente estava, acho que numa coletiva de imprensa na prefeitura? Sim, participando de várias já. Só que tu tem um jeito meio brincalhão e debochado. Sim, sempre foi. Sempre o humor foi. faz mas parte da vida. Sim, né? Muito, mas eu sei que tu começou, tipo, no meio dos outros demais, falando, o secretário do Papa, não sei o que e tal. E daí falou, tu deu a mão pro Papa, daí tipo meio que tirando onda que assim, eu tinha feito o estágio, né? Sim. Daí eu falei, caramba, eu tenho que conseguir isso. E eu juro por tudo que é mais sagrado, quero que essa foto aconteceu por causa de ti. Opa, que daquele bom. dia. Então assim, eu tô compartilhando talvez algo que tu nem saiba. Sim. Então é legal, muitas vezes, tipo, essa questão da competitividade saudável é muito bacana. Então... Eu agradeço muito, assim, até esse período até que a gente trabalhou junto, porque até quando a gente ficava no plantão de uma rádio e vocês de outra, a gente ficava sempre naquela disputa, quem ia colocar a notícia primeiro, né? Sim. Era uma disputa saudável. Então, eu digo que, assim, até esse momento aqui que aconteceu, depois até da premiação, foi até para aquela coletiva de imprensa que a gente tinha participado e até tu ficava muitas vezes até brincando. E foi onde que depois eu retornei para Roma, foi no dia 23, se eu não me engano, dia 23 de abril de 2014. Foi numa cobertura até que foi feita. Nesse dia, eu tive até a oportunidade de fazer uma entrevista com Michel Temer, que era o presidente. Naquele momento ele estava representando até o Brasil nessa audiência que teve, nessa missa de canonização, onde que era uma missa reservada com o Papa Francisco. Uma história bem bacana, né, Michel? Faço parte, então, da história. Incentivei o Michel a conseguir apertar a mão do Papa. A competitividade é muito bacana, saudável, sabe? Né? Então, eu acho que é muito bom até... Tem muitos fatos, assim... E hoje estamos aqui trocando uma ideia, conversando. Então, para te ver como é uma coisa, como se diz, engraçada a questão do tempo, né? Tem outras demais fotos também. Essa aqui é uma foto até da redação. É bem diferente, né? Eu já estava em forma. Então, essa aqui é uma foto na redação até da Rádio do Vaticano, para até explicar mais ou menos ao pessoal, para ter uma noção da dimensão até da rádio. Ela tem 5 andares e 45 departamentos, como esse. Uma estrutura gigantesca. É uma estrutura gigantesca, e quando que a gente imagina, por exemplo, a questão de rádio, muitas vezes a gente, quando está de forma local, não tem noção da dimensão que é. Eu acho que tudo que é de novo está na Rádio do Vaticano. Uhum. Estúdios, então assim, eles têm um cuidado muito grande. Tudo que é de melhor, eu consegui ter como se diz, uma amplitude na questão profissional, e quando que tu vem para a realidade aqui novamente, tu vê que Ô Michel, até uma curiosidade, como que funciona a situação da Rádio do Vaticano, né, com relação à comunicação, à língua que é utilizada, inclusive os idiomas, né? Tem vários idiomas, como funciona? Conta um pouquinho sobre essa história, que é muito bacana a gente contar para o público que está acompanhando agora. Que normalmente, por exemplo, tem as redações, como eu te falei, são 45, mas existe o SEDOC, que é um departamento, se eu não me engano, é no primeiro piso, onde que existe uma pessoa que fala o idioma normal e transfere para o italiano. Sim. Então, a língua
oficial é o italiano. O SEDOC transforma todas as línguas em italiano e depois manda em italiano para as outras demais redações. Bacana. Então, vai com a, como se diz, A a língua língua de origem, vai para o SEDOC e depois em italiano manda para outro departamento com a língua nativa. Uma experiência muito bacana que você viveu, né? Parabéns por ter apertado a mão do Papa, parabéns por conquistar... É graças a ti. Tá vendo? Parabéns por conquistar o troféu Microfone de Ouro aí da Caerte, que também é um prêmio bem bacana, né? Até o prêmio já é um pouquinho antes, né? Foi feito o estágio até no ano de 2012. Eu tive também uma audiência com o Papa Bento, até quando ele estava vivo ainda, representando até os estudantes da Unicelv Sevinha, até como presidente fui na audiência. E nesse período eu conheci o pessoal e quando eu retornei para o Brasil, ano seguinte, acabou que o Papa renunciou. Como eu já tinha o conhecimento onde poderia ficar, sabia pelo menos as pessoas que poderia contar também num período, por exemplo, ali do conclave, foi muito mais fácil. Então, para conseguir ir de forma mais rápida, mais dinâmica. E foi uma experiência muito, muito diferente. Eu não sei, tu viveu o período da Copa do Mundo de 94? Sim, sim. Eu lembro daquele período da Copa, foi um dos períodos mais alegres até, eu tinha 12 anos. Mas eu lembro que no dia do conclave, quando o sino bateu, lá na Praça São Pedro, eu estava no momento até que saiu a fumaça branca, eu presenciei. Momento de emoção. Parecia tipo uma final de Copa do Mundo, porque gente que praticamente nem se conhecia se abraçava, e era uma coisa, sabe, totalmente, uma atmosfera totalmente legal. E nesse período até foi muito interessante, porque como a gente trabalhava de forma local aqui, a gente sempre acompanhava os jornalistas pela TV, nunca teve o contato diretamente com eles. Nesse período até conhecia Scamparini, teve Patrícia Poeta, e os jornalistas de referência estavam todos ali. E até foi muito legal de conhecer essas pessoas ali trabalhando, vendo eles. E até alguns deles eu percebi que são humanos como qualquer outro, até porque as reportagens até que a gente vê na TV, muitas vezes não é feita de forma uma vez só. Eles fazem várias passagens, não é, como se diz, existe um dinamismo, mas ao mesmo tempo... processo de edição, né? Tem um processo de edição normal, como as rádios locais até que a gente também trabalhava aqui. Michel, não vou perder o gancho, a gente já volta para falar sobre o Lions, porque já que você falou aí sobre essa questão espiritual, né, eu vou aproveitar para já introduzir, né, essa pergunta com relação às suas crenças e valores. Você parece, no que você falou, né, com a emoção que você transmitiu agora, que você inclusive é uma pessoa bastante religiosa, católico, é isso? Conta um pouquinho sobre as suas crenças e valores para que o público possa conhecer mais ainda o Michel Patitucci. Sim, eu sou católico, sou uma pessoa que acredita em Deus, tenho hoje consciência que Deus existe. Até no dia do dia que eu participei da audiência, foi uma experiência, sabe, assim, não tem como explicar. Talvez até, tipo, é uma experiência que talvez a gente tenha que ficar pra gente, mas como se Deus falando de forma de pensamento, eu disse que te traria aqui. Então a gente, em momentos até da cobertura do conclave, eu teve algumas dificuldades. Eu fui como correspondente, não só até da rádio local que eu estava, mas como correspondente tinha que mandar esse material. E eu lembro que aconteceu algo muito esquisito, e que eu digo que essa questão de espiritualidade me ajudou muito. Eu lembro que eu levei um computador, e esse computador acabou pegando água. Sim. E danificou ele, e não estava ligando mais. E eu tinha que mandar a matéria, como tinha um fuso horário de 5 horas, o Silvio Lodge sempre ficava na redação em Florianópolis. O Silvio Lodge da Caerte, Da Caerte, pessoa que eu sou muito grato também, que me ajudou muito, sou, sabe assim, privilegiado de conhecer algumas pessoas da comunicação, que eu considero a melhor voz do Estado, a do Silvio Lodge. Eu pensei que era do Michel Patitucci, não, a melhor voz, então é do Lodge. Silvio... Essa é uma voz muito bonita. Obrigado. Eu tinha que mandar essas matérias até para o Silvio Lodge e aconteceu que
danificou e não ligava de jeito Hamilton, assim... Tentou de tudo e não ia. Mas não é tipo 1, 2, 3, mais ou menos umas 3 horas, sabe? Ligando, tentando ligar e não ia. E tinha um software de edição que a gente tem que mandar o material. Sim. E eu ajoelhei, tipo, naquele dia, é porque eu ficava na casa das irmãs da Cúria Libanesa lá, até hospedado, e eu comecei a orar naquele dia. De uma forma, sabe, tão intensa. Eu falei, Deus, se tu existe mesmo, não vai fazer eu passar essa vergonha de vir aqui e não conseguir nem mandar o material. Não tem como encaminhar esse material. Não tinha WhatsApp, não tinha esse... Não consegui transmitir a mensagem. Não tinha como... E aconteceu que eu comecei a rezar e falei, Deus, eu quero uma prova que tu existe de verdade hoje. E já tinha tentado, eu não sei se foi até mais de 3 horas. Ele ligava, tentava ligar. Quando eu orei e falei, eu quero uma prova que tu... Eu juro por tudo que é mais sagrado, esse computador ligou. E eu consegui mandar o material e até um dos materiais que foi para final até do Prêmio Acaerte. E eu sou muito grato, acho que teve muita graça, tipo, muito de Deus, eu acho que talvez até em muitas coisas que eu fiz. Se não fosse ele, com certeza não estaria, com certeza até hoje aqui. Que bacana. Estamos conversando com o Michel Patitucci, ele que é o idealizador desse projeto, o podcast Celeste, né? E também este projeto que é a Rádio Celeste.com.br, um projeto bacana aí que a partir de agora você vai acompanhar sempre com histórias maravilhosas, histórias que vão certamente tocar você, histórias que vão acrescentar muito na sua vida. Certamente esse é o objetivo desse material que vai ser produzido a partir desse momento. Esse é o primeiro episódio. A gente vai falar bastante ainda com o Michel, só estamos começando o podcast, então você pode acessar, né, as redes sociais, acessar também, né, esse portal que fica à disposição, essa rádio que é colocada também à disposição. O poder da rádio é fundamental. Com o poder da internet junto, nada segura. A comunicação vai longe, não só para a nossa região, para Brusque, Santa Catarina, como também para todo o Brasil e para o mundo. Ó, o Michel contando a sua história, né, que ele foi até o Vaticano, uma história pessoal bastante bacana e também profissional, e ele está compartilhando conosco hoje. A gente vai falar agora sobre esse momento, Michel. Você também teve um momento onde você colocou a sua energia, o seu trabalho à disposição, inclusive tem um reconhecimento aqui, né, um termo de reconhecimento, uma homenagem a você pela dedicação e o empreendedorismo, né, que você tem nas veias, né? A gente sabe que não é fácil no Brasil ser empreendedor, não é fácil colocar energia nisso, né? A gente coloca e a cada dia é uma luta diferente, mas no fim sempre vale a pena. Conta um pouquinho sobre essa trajetória. Eu me lembro também do Michel, né, quando produzia uma revista bastante bacana, né, uma revista que você produzia do Lions. Eu acho que a dinâmica até do podcast é mais ou menos para suprir, talvez, até a questão da revista. Que porque você antigamente né? produzia de forma impressa, né? A dinâmica até do podcast, a gente vai trazer um pouco da história também de empreendedores até da cidade. Legal. Mas eu acho que trabalhar um pouco mais da linha humana da pessoa. Então, saber quem é a pessoa, um pouco da história, saber um pouco da infância, e para as pessoas também conhecerem o lado humano, porque muitas vezes o empresário ele tem uma visão pela sociedade de uma pessoa dura, mas até chegar ali existe uma história. Então é isso que a gente vai explorar um pouco também no podcast. Era o que a revista diretamente, a gente fazia a revista focada para jovens empreendedores. Então, muitas vezes as pessoas têm pais empreendedores, já é automático isso passar para os filhos. A ideia da revista, ela tinha com o objetivo, né, de como se o empreendedor fosse pai de estudantes da faculdade. Ele estaria passando a história dele como estivesse falando para um filho. Então, é um lado mais humanizado até do empresário, que muitas vezes, talvez, às vezes são julgados como pessoas um pouco duras demais, e essa que era a linha até da revista, a qual a gente fez 2 edições, foi muito bacana. A gente fez só uma, na verdade, o objetivo era uma só, mas o presidente da Fiesc, até naquele período, chegou com a primeira edição, vendo até o resultado, ele falou, eu quero que vocês façam uma segunda, e
se eventualmente fizer um jantar para esse pessoal, ele viria pessoalmente e veio. E até a gente tem algumas imagens até nas plataformas do dia que o Glauco Corte teve. Temos a imagem aqui ou na plataforma? Eu tenho na plataforma. Aí dá para depois consultar lá. As pessoas podem consultar até no Facebook até da própria Rádio Celeste. E sobre a história no Lions, conta um pouquinho aí. O Lions foi algo, como se diz, uma consequência, porque eu ajudava junto em projetos sociais, já normalmente até na imprensa, como assessor de imprensa da FENAGIP. E quando aconteceu até de fazer uma nova eleição, pediram até para mim ir como presidente, a qual eu consegui até ficar no mandato, por 3 mandatos até como presidente do Lions, e a gente fez muitas ações até durante esse período. Uma das integrações que a gente fazia até no período era a Festa dos Calouros, até que teve algumas edições que aconteceram no Beira-Rio. Agora não me recordo outras situações, mas normalmente sempre acontecia em alguma casa de evento, onde parte dessa renda a gente destinava para algum tipo de projeto, cadeiras de rodas, assistencialismo, e eram algo muito interessante, pelo menos até, e emocionante, porque teve algumas pessoas que naquele período não tinham condições até de terem, até, vamos supor, a cadeira de roda, e agradeceu os estudantes até pela integração que eles tiveram, que resultou tipo um benefício para alguém que não teria condições de comprar, talvez, naquele momento, uma cadeira de roda. E hoje a gente vê muitas ações, né, que é muito bacana, mas naquele período não se via tanto até naquele formato entre jovens. Michel, vamos agora partir, né, para o pessoal conhecer o Michel desde, né, antes do Michel empreendedor, antes do Michel comunicador, antes do Michel também que trabalha com marketing, né? Antes do Michel desse novo projeto. Você é brusquense? Nasceu aqui mesmo em Brusque? Eu nasci no Hospital Cônsul Carlos Renaud, dia 11 de fevereiro de 1984, no período da enchente, no ano da enchente aqui da grande enchente de Brusque. Eu me criei até os 15 anos na Rua da Fani, no bairro Santa Terezinha. Ali praticamente passei a minha infância e depois dos 15 fui morar na Limeira, a qual até hoje estou ali. Como era a sua família? É bom a gente também, né, trazer essa informação, as memórias que você tem como criança, como adolescente, até para que as pessoas conheçam você um pouco mais, né? A memórias, eu acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida, eu lembro que foi numa excursão que normalmente até as escolas estaduais fazem. Vamos para Florianópolis. Daí cada um tinha que dar um valor para pagar o ônibus e outras coisas a mais. A minha mãe sempre lutou, assim, mas nunca, como se diz assim, pôde dar uma situação financeira muito bacana. E o que acontecia? Eu tinha que, de alguma forma, me virar ali com os 12 anos de idade. Eu lembro que quando eu estava em frente ao Colégio Santa Terezinha, teve um aluno lá que falou, eu vendo picolé. Daí eu até fiquei pensando, caramba, talvez seria a primeira oportunidade diretamente ali com 12 anos de idade. E era o Seu Natal. Eu lembro que morava perto da casa da dona... como que é o nome? A dona Neca Bevenuti? Sim. Ele tinha uma sorveteria ali. Eu acabei pegando a bicicleta da minha avó e acabei vendendo o picolé. E foi o primeiro R$5 que eu ganhei, tipo, na vida. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu ganhei, a primeira coisa que eu fui fazer, peguei e comprei um urso de pelúcia para minha mãe, como que é o nome? Não é de pelúcia, é de louça. Sim. E outra, balas para minha irmã e um carrinho para o meu irmão. Sim. Eu gastei o dinheiro todo já. Só que eu fiquei tão eufórico, era no Bazar Betina que eu gastou, comprei. investiu? Não. Daí eu lembro que eu peguei eu fui tão eufórico para casa, eu coloquei dentro de uma sacolinha e na hora que eu cheguei em casa, eu acabei batendo no muro e quebrou o rabo do urso. Mas a minha mãe, tipo, ao mesmo tempo quebrou o rabo do urso. Mas ela ficou muito feliz porque, tipo, com o dinheiro que eu tinha... E ela ficou por muito tempo com aquele urso quebrado, mas só que aquilo representava, tipo, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu acabei, tipo, retribuindo a minha mãe até por
por tudo que ela fez, né? Sim, sim. E você já falou que tinha um irmão e uma irmã. Tem mais? São os dois que você tem? Assim, eu tenho uma história um pouco peculiar. Meu pai teve vários casamentos, Sim. então, com pai e mãe, tipo, juntos ali, teriam 2, e no total seriam 8 irmãos. Mas só que daí de outros casamentos. Sim, Michel, e com relação à educação e à sua carreira, né, um assunto que a gente vai falar agora, você estudou aonde, né? Conta um pouquinho sobre essa trajetória, né, onde você estudou, principalmente no ensino fundamental e básico. O ensino fundamental eu estudei no Colégio Santa Terezinha. Sim. Só que eu era uma criança muito hiperativa, eu tinha muitos problemas, eu não conseguia praticamente, sabe, prestar atenção no colégio. Eu lembro que no Santa Terezinha era talvez ovelha negra, como que eles são considerados, vivia dando problema. Mas eu vim agora, há um ano mais ou menos, descobri que eu tinha autismo nível 1. Uhum. Então acho que até eu conversei algum tempo atrás até com o diretor, e ele falou, poxa, Michel, e realmente tem tudo, pelo menos as tuas características da época de criança, era mais ou menos isso. Então, assim, no Colégio Santa Terezinha, tinha 5 dias na semana que a gente passava no colégio, quer dizer, era para ir para o colégio, né, 5 vezes na semana, mas 3 eu passava na secretaria. Então, assim, eu já conhecia mais coisas da secretaria do que até o próprio estagiário. Dava trabalho, então. Dava muito trabalho. Mas, assim, o Colégio Santa Terezinha foi um local muito bom, porque ali praticamente eu passei a minha infância e foi praticamente a minha base ali no Colégio Santa Terezinha, o professor Márcio. Até a 8ª série foi no Colégio Santa Terezinha? Não. Eu tive, como se diz, até também um período, eu estudei em Guarapuava e depois eu completei o ensino médio no SEJA. Até porque, como se diz, eu trabalhava em muitos locais, não tinha como trabalhar, como se diz, ir todo dia. Uhum. Então, e o que me dificultou muito também no período que eu até para o nível superior. A minha base, assim, não foi muito boa. Teve que correr atrás depois. Teve que correr atrás. Eu adquiri o gosto pela leitura mais tarde. Eu aprendi muito com o vídeo. E eu acho que a dinâmica até que a gente vê da publicidade, a gente consegue ver alguns números que as pessoas com o vídeo têm compreensão de 95%. Você é mais visual, então? Visual. Eu consigo aprender mais com a questão, por exemplo, de vídeos. Sim. Então, eu no dia a dia também é algo que eu consigo. Eu, assim, aprendo, não esqueço. Então, mas tem às vezes dificuldade de entender, às vezes, as coisas um pouco. Estamos conversando com o Michel Patitucci, ele que é o responsável por esse projeto, né, o podcast Celeste. Você pode acompanhar a plataforma www.radioceleste.com.br. Esse é o primeiro podcast de muitos que vão acontecer dentro dessa plataforma. A gente vai continuar com o mesmo assunto, né, só para que você possa, né, conhecer. A gente vai reforçando durante o podcast, né? Ele já falou sobre o projeto, sobre o nome, sobre a carreira, sobre algumas situações envolvendo, né, a conquista profissional. E esse é o assunto que a gente vai continuar agora, né? Michel, com relação ao momento em que você começou a ingressar no nível superior e escolher uma carreira, né? O jornalismo, a publicidade, depois como corretor de imóveis, como isso tudo surgiu na sua vida? Como foi a escolha? Como você partiu para esse caminho? Eu tive uma oportunidade, até anos atrás, de trabalhar na rádio do Stop Shop. Eu digo assim que é o trabalho que eu mais amei na vida, porque assim, eu ficava isolado praticamente, eu trabalhava sozinho. E naquele período, tipo, eu vi o quanto o rádio é uma coisa, tipo, que eu gostava de me comunicar com as pessoas. E outra, também, quando eu tinha ali meus 14 anos, não sei se tu lembra, tinha aquele chat 140, não, tinha um chat que ligava para conversar das antigas. Eu sou bastante jovem, né, Michel? Então não sei se eu peguei essa época. Entendi. Não, claro que eu me lembro, eu tô brincando. Agora, 147, eu acho que era um chat que tinha, que tinha salas de bate-papo. Só que eu tinha 14 anos e eu ligava para esse chat, eu era uma pessoa muito tímida. Não conseguia conversar com ninguém e quando eu entrava nessa chat de bate-papo, eu via que era o local onde que todo mundo queria falar comigo e tinha gente que eu tinha 14 anos, pensava que eu tinha 50. Eu achei, tipo, muito estranho até, tipo, porque daí o que acontecia? Eu pegava aquelas mensagens de telemensagem e começava a
a falar, tipo, Sim. no telemensagem. Aham. E eu via que tinha gente que chorava, tipo, e começava, tipo... E eu via que parece que ali eu conseguia me soltar. Foi onde que até, no período, quando eu estava no SEJA, eu conheci o Máximo, que é o policial, muita gente conheceu ele aqui, Conheci. falecido. E onde que ele falou, eu vou montar um telemensagem, tu vai ser o locutor. Daí, porque a gente, quando eu fazia leitura na escola, ele falou, pô, que voz, eu vou fazer um telemensagem, tu vai fazer mensagem ao vivo por telefone. E quando a gente fez, foi uma coisa tão louca, porque, assim, normalmente, os telemensagens da época tinham uma demanda. E o do Máximo tinha, cara, quase umas 7 vezes mais. E a gente via que o pessoal queria saber o que era o telemensagem ao vivo, porque normalmente tinha aqueles carros de telemensagem. Sim, lembro. Até eu trabalhei também fazendo um tempo Sim. até esses carros de telemensagem. E foi onde que eu vi que até esse ramo da comunicação... Eu lembro que, quando nesse período que eu estava trabalhando com telemensagem, teve o Máximo, era muito amigo até de comunicadores da época, e teve uma vez que eles ligaram no telemensagem para fazer a propaganda do Máximo. Daí eles pediram para mim fazer uma telemensagem ao vivo no rádio, e foi onde que um dono de emissora de rádio falou, tem um horário à noite, se tu quiser, tu pode fazer um programa romântico das 11 de Coração para a Cidade. Muito tempo atrás, na emissora aqui, o local. Era à noite já, né? Isso, à noite. Aquele programa mais romântico. Programa romântico e tal. Eu fiquei um bom tempo, bom tempo, acho que um ano e meio, 2, fazendo esse programa. E aconteceu que foi aonde que até depois eu acabei indo para a rádio do Stop, e ali eu me identifiquei muito porque tinha muito contato com as pessoas, e a questão profissional, depois de ter terminado até o ensino médio, eu acabei prestando vestibular para administração, fiz 6 meses, mas não me identifiquei com a administração, e depois, anos mais tarde, eu acabei ingressando daí no curso de publicidade e propaganda. Para mim, é muito bom a parte criativa, mas quando é a parte de cálculos, eu não tenho muito, não gosto muito. Sou mais da parte criativa até da publicidade. Michel, eu estou pronunciando o seu sobrenome certo, é Michel Patitucci, né? É de origem italiana, né? É que nem coach. Coach Isso. é com 2C. Então, 2C em italiano é T, né? Então, seria o correto, Patitucci. Mas tem algumas pessoas que falam Patitucci, mas o correto seria Patitucci mesmo. Então eu estou pronunciando correto, Sim, Michel Patitucci. correto. É bom até para você conhecer, né? Depois já saber então como é que se pronuncia o sobrenome do Michel. Michel, ainda sobre essa situação profissional, né? Você então é formado em publicidade e propaganda? Publicidade e propaganda, tenho curso de transações imobiliárias. Assim, eu fiz o curso superior agora também, pela Ampli, só que, assim, era para mim ter terminado agora dia 25 de dezembro, só que a faculdade está com algum problema, eles não estão liberando o estágio, mas praticamente já está também concluindo também o curso superior em jornalismo. Mas o DRT de jornalista tem desde 2012, depois até do estágio do Vaticano, eu fui a Florianópolis e consegui também o DRT de jornalista. Michel, e essa transição para corretagem, né, para o mundo imobiliário, né, que é bastante competitivo na nossa região, né, aqui em Brusque muito forte, no litoral também, nas cidades vizinhas, Guabiruba, Botuverá, São João Batista, Nova Trento, esse ramo vem crescendo demais. Você também, certamente utilizando também da boa comunicação, como um bom comunicador, você também fez essa migração. Conta um pouquinho sobre a história, como é que foi essa transição? A transição, ela se deu em conta porque eu trabalhava como assessor de imprensa da FENAGIP e entrei lá como estagiário. Até agradeço muito o Ivinho, o Ivo da Cerâmica Hennick, que na época era presidente, teve a confiança até de colocar um estudante na época até para fazer a captação de patrocínio e fazer a assessoria de imprensa. E nesse período eu tive um bom desempenho na parte de captação de patrocínio, onde aumentou de forma muito significativa o patrocínio, porque até na época tinha um valor até muito pequeno, até de captação, e depois a gente conseguiu captar, através do planejamento que foi, valores bem significativos. E o que acontece? Depois de mudança da administração do Jeep Clube, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa que me
tivesse rentabilidade, como também no período até que eu trabalhava como assessor. E o ramo até da corretagem, ele é um ramo um pouco ingrato. Na verdade, tu depender hoje diretamente só da corretagem, muitas vezes é muito difícil, e eu acho que todos os profissionais que atuam no ramo sabem que diretamente as contas vêm e muitas vezes não tem, como se diz, como se manter dependendo só da corretagem. Eu até optei até por fazer para mim conseguir fazer o mesmo que eu fazia no período até de quando eu era assessor, captador até da FENAGIP, aonde que eu consegui também, até com um desempenho, fazer esses estágios fora do país. Foi graças à FENAGIP. Todos os diretores lá tiveram confiança, pelo menos assim. Houve um crescimento muito grande, mas com esse, como se diz, resultado, eu também me possibilitou estar fazendo os estágios, onde que eu fiz muito contatos até nesse período para fazer também a ampliação até da própria FENAGIP. Eu lembro que teve pessoas que eu conheci do Brasil inteiro, no período que eu estava fazendo o estágio, onde que teve matérias, por exemplo, que a gente rodou de forma gratuita, em TV aberta, por contatos que a gente fez de assessoria. Então, foram portas que foram abertas graças também a esse trabalho de captação de patrocínio. E a questão da corretagem, ela, ao mesmo tempo, é boa, como também é ruim. Quando entra, tipo, um valor, é algo que muitas vezes pode representar 5 anos trabalhando num rádio, 10 anos ou até 15 anos. Então, mas até tu fechar é algo muito complicado. E, além de tudo, tu lida com muito a questão de deslealdade. Até uma coisa muito comum no ramo, porque muitas pessoas, por mais que eventualmente falem que querem o corretor, mas no final sempre, quando tem a questão do comissionamento, eles querem tirar o comissionamento e fazer direto com... Então, por isso que eu vejo que, assim, quando acontece até a venda diretamente, é algo que compensa muito. Por isso que diretamente a gente troca o projeto diretamente para algo conseguir ir se mantendo e também fazendo a questão da corretagem para que diretamente possa fazer projetos ainda maiores. Michel, tem mais alguma imagem ou era a única que você tinha para passar? Tinha mais algumas. Eu vou pedir para o Cauã ir passando e a gente vai comentando as imagens, pode ser? Pode ser. Essa aí é a Rádio do Vaticano. Voltando ao assunto lá do Vaticano, né? Tem uma cena de um filme, Comer, Amar, Tu tens essa cena? Não. Não, se passa aí. Se passa a imagem, tipo, no Castelo de San Angelo. Sim, sim. Essa foto foi quando eu estava visitando o Castelo de San Angelo, fui de frente para a Rádio do Vaticano, Comer, Rezar, com a Julia Roberts. Ah, sim. Então, quem vê até a cena dela em Roma é a Rádio do Vaticano ali no fundo, né? Perfeito. Então, essa é a Rádio do Vaticano. O SEDOC, ele fica nessa parte aqui, ó. Bem, a parte de bem documentação, sim, onde sim. que fica os jornalistas que traduzem para o italiano e depois encaminha para todos os outros demais departamentos. São 45 no total. Aham. Esse aqui é o Silvanei José, é a rádio padrão até da Rádio do Vaticano. Ele, até hoje, ele é diretor do Departamento Brasileiro. Na época, eu levei o livro do Marco Aurélio Gomes e do Antônio Severo, o saudoso, e levei para deixar na redação a memória da radiodifusão catarinense. Então, todas as rádios do estado hoje, elas estão representadas nesse Perfeito. livro e ela está lá na redação do Vaticano. O padre César Augusto, que na época era o diretor, ele que foi como se diz, a pessoa que fez o estudo para o José de Anchieta ser beatificado santo. Sim. Então, todo o processo até de canonização foi ele que fez. Por isso que histórico e de documentação também. A documentação histórica. Daí, até nesse dia que eu fui, até no dia lá da missa do Papa, foi a convite até do Papa, do padre, né? Que ele me deu um convite para participar, porque era um local muito restrito. E tive a oportunidade até de estar junto com as autoridades brasileiras, graças ao padre César Augusto. Vai passando as fotos aí e a gente vai comentando essa aqui rapidamente. Nos estúdios, na época, isso aqui foi em 2012, né? Eles já usavam microfones Neumann, era tudo de forma muito qualidade, até na época.
Então, Pode ir passando. esse aqui é uma missa que eu participei. Esse aqui é o do Centro Televisivo. Então, lá era da redação, que fica na... Isso é dentro do Vaticano. Qual era o ano, Michel? Essa aqui foi em 2015. 2015. A outra foi em 2012. Essa aqui é dentro do Vaticano, quer dizer, dentro do Vaticano, da Basílica, Sim. na parte superior, onde que o Papa foi apresentado, do lado esquerdo. Tem a parte de transmissão, né? Pode ir passando. Essas são as fotos. A gente voltou novamente àquele assunto lá do Vaticano, é bem bacana através de E imagens, até né? nesse dia eu participei de uma transmissão, tipo, junto com o Silvanei, que era da canonização do Papa João Paulo II e João 23. Então, nesse dia até eu participei da transmissão junto, e eles passam praticamente para todas as redes católicas do Brasil inteiro. Foi uma oportunidade muito interessante também estar junto com eles ali. Beleza. radioceleste.com.br, você pode buscar todo o conteúdo através dessa plataforma. Michel, você é casado, atualmente tem filhos, conta um pouquinho sobre isso, seus hobbies, atividades, gosta de jogar futebol, videogame, gosta de ficar relaxando, ler um livro, conta um pouquinho sobre isso aí. Então, eu atualmente estou solteiro ainda, Sim. tenho 40 anos, não tenho família. Pessoal, manda foto aí no Instagram, manda foto também nas redes sociais que o Michel está no mercado. É isso aí. É sempre assim, né, na brincadeira. Mas eu até os 14 anos tinha o hobby. Tu conhece o Bob, não? Conheço. O Bob? Jogou no Internacional? Isso. Então, eu participava da escolinha dele até na época do Santos Dumont. Jogava tinha bem? Sonho. Eu acho que não, cara, porque eu sempre era reserva, então talvez seja. Mas também na época tinha muita gente boa. O Betinho, tu conhece lá do Bar do Beto? Conheço. Então, assim, eles pelo menos assim, até eram do time titular e sempre eu era o reserva. Eu tive uma oportunidade uma vez até de participar, e eu lembro que eu fiz um gol de letra, cara. Foi uma coisa que eu nem sei como que aconteceu. Foi um momento histórico, foi um momento único. Eu fiquei pensando, caramba, por que não tinha uma coisa, algo para gravar naquele momento, né? Mas, assim, eu não sei, eu acho que era não sei se era bom, acho que era mediano. Tinha o sonho de ser jogador de futebol. Sim. Até participava muito de... Eu só fui época de coroinha porque tinha um futebol na terça-feira. Então, até quando participei até do grupo de coroinhas da Igreja Católica lá da Santa Terezinha, da Dona Bernadette, que eu lembro, a gente tinha, como se diz, até o hábito de ir mais por causa do futebol dos coroinha. E eu lembro que quando tinha missa, tipo, muitas vezes até de manhã cedo, cara, tipo, até era uma coisa muito... fulano de tal... O pessoal não gostava muito, mas a gente tinha o hábito até de participar até dos encontros de coroinha por causa do futebol. E atualmente, para equilibrar a vida profissional e também a vida pessoal, tu tens algo que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu estou participando agora, eu estou fazendo academia normal, mas eu fiz por um tempo Muay Thai, tentei fazer judô um tempo, mas só que eu faço um tempo, não tenho muita paciência, talvez até para permanecer por Não muito consegue tempo. ser constante, né? Constante, tipo, na questão até de algum tipo de arte marcial. Mas eu até admiro. Vem fazer jiu-jitsu com nós aí? Eu até tinha pensado até de muito falar bom, contigo. Muito bom, vem fazer uma aula teste aí aqui no lado, inclusive, do Estúdio 77, aqui na... Tu teve ganhasse um campeonato agora? Eu disputava campeonatos. Achei que fosse... Sim. Tu foi campeão, acho. Né? Fui campeão de várias competições aí quando eu era mais jovem. Né? Mas bacana, tá o convite aí para vir fazer jiu-jitsu. Jiu-jitsu é bom para todas as idades, todos os pesos. O bom é que o jiu-jitsu ele tem muita questão lógica, né? Tu pensar de forma rápida. Então é um bom exercício, você se condiciona bem. Turma boa, nossa turma aqui é muito boa para fazer network, para criar amizades, é bastante bacana. Fica o convite então aí para o Michel, que já teve uma passagem por outras artes marciais.
o jiu-jitsu não é só uma arte marcial, né? É um estilo de vida e é bem bacana, Michel, você vai E a gostar. gente ainda teve a oportunidade de conhecer, teve esses tempos atrás aqui o Gracie, né? Isso, o Ryllon Gracie, que é um da família, né? É uma das pessoas que é referência no mundo das artes marciais. Quem inventou o jiu-jitsu brasileiro foi os Gracies, na realidade, né? E ele é lá do topo, né? Da primeira linha ali dos Gracies. Então, naquela vez, eu acho que eu vim fazer uma visita para ti e tive a oportunidade de conhecer ele aqui. Ele estava né? aqui no estúdio, né? Estava aqui no estúdio, bacana. Michel, seguindo aqui com a nossa conversa, quais são as suas referências, influências, pessoas que você admira, heróis, de que forma você tem essa visão, né? É bem bacana. Eu tenho os meus, certamente você tem as suas referências, e para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do Michel, que será o host desse programa, o apresentador, né? Esse é um programa de introdução para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. O Michel assume, né, a partir desse momento aí o comando do podcast que é criado por ele, é uma ideologia, né? Uma ideia que ele colocou no papel, ele será a pessoa que vai conduzir, e eu quero saber as suas referências, né? Quem você admira, né? E isso é importante. Olha, como profissional do Estado, eu até comentei anteriormente, né, que uma das pessoas que o Silvio Lodge, para mim, Marco Aurélio Gomes, na comunicação, tem o Silvonei. São pessoas que eu... O Hamilton Júnior. Por mais que tu talvez ache brincadeira, eu tenho tu como também uma referência. Então, acho que a questão da responsabilidade, eu acho que tu é uma pessoa muito dinâmica, e eu acho que esse lado também descontraído teu é o que te destaca também, que muitas vezes, por mais que uma pessoa queira, não consegue. É então, uma defesa, sabia? Porque eu sou tímido, é uma forma de eu interagir. Mas, sério, mas eu sou tímido também, eu tenho uma linha um pouco mais séria, até o pessoal fala que eu sou muito sério. O Silvonei Protz, que ele é professor de doutorado em Roma, é uma pessoa que, quando eu fui para lá, eu vi o quanto é importante a questão do estudo. Eu vejo que, sabe, uma pessoa de tanto estudo, mas ele tratava as pessoas desde uma pessoa simples até... no período do estágio, tu via que pessoas de patentes altas, desde um presidente da República, ou até mesmo cardeais, até mesmo o morador de rua, tratava todas as pessoas iguais. Então, assim, eu fiquei 3 meses até nesse período do estágio lá na Rádio do Vaticano, e eu vi o quanto essa pessoa, tipo, era uma... E eu peguei como referência, sabe, a questão do estudo, quis, tipo, fazer até outra faculdade, porque eu não me sentia também, tipo, até eu peço, assim, talvez merecedor de estar com pessoas de tamanho conhecimento. Além da experiência que você estava vivendo, você queria também o conteúdo que é importante, essa junção eu lembro que até a forma, por exemplo, até de piada dentro da Rádio do Vaticano era culta. Eles falavam de questão de história e outras coisas demais. Então eu vi o quanto era importante a gente estudar, e até ali foi muito importante conhecer o Silvonei, porque eu vi que era uma pessoa extremamente culta e uma pessoa extremamente simples também. O senhor Orlando Negrão, o idealizador até da Rádio Antena 1, eu acho que é uma pessoa que sinceramente tem que tirar o chapéu pelo fato de que ele criou o formato Antena 1. O formato de música mais sofisticada. Tu vê a programação, por exemplo, até da própria Antena 1, ela tem poucas propagandas, o foco é totalmente na música de classe. As pessoas que trabalham lá também são pessoas extremamente cultas. Eu vi até a forma que ele conduz, ele é uma pessoa extremamente exigente. E talvez o profissionalismo também hoje para mim se torna também até uma pessoa de referência, assim. Tive a honra, pelo menos até de conhecer, porque ele é uma pessoa extremamente, como se diz, reservada. Eu até tive conversando uma vez certa vez até fora até da rádio com uma pessoa, ela falou que levou 5 anos trabalhando na emissora para conhecer ele. E eu em pouco tempo, acho que em 2, 3 semanas, tive a oportunidade de conhecer ele. Então, assim, muitas pessoas dizem, é uma pessoa que é muito reservada, e eu digo assim, que é como ganhar na loteria. Conhecer essas pessoas que são referência no Brasil, o seu Maurício também, que praticamente hoje comanda a parte comercial da Rádio Antena 1, eu vejo que é uma pessoa de muita importância, mas só que uma pessoa extremamente simples.
E é isso que eu levo, sabe? Assim, o que eu aprendi com eles, eu acho que eu vou levar para a vida toda. E sou muito grato. Michel, o que eu percebo, assim, eu quero até conversar isso com você, que na vida tudo é tentativa e erro, né? E você é sempre, né, certamente, né, as pessoas que passam na nossa vida, a gente recebe críticas positivas, críticas negativas, mas o caminho sempre é para você chegar onde você deseja, no sucesso, conquistar, é você ser inquieto, é você não ficar parado. E o que eu sempre, quando eu te encontro, né, às vezes a gente fica um bom tempo sem se encontrar, mas de vez em quando a gente se esbarra aí pela cidade de Brusque, pela região, você sempre apresenta uma novidade, né? E isso é bacana, né? Ficar tentando, correndo atrás, buscando novos projetos, sempre tendo ligado no que está acontecendo no momento. Esse seria uma das suas principais características, insistir, continuar tentando, porque a persistência é o caminho para o sucesso, né? Eu acredito até um livro do Napoleon Hill, ele talvez a linha que eu trabalhei até na revista Berço da Fiação, ele trabalhou com muitos empreendedores conhecidos no mundo inteiro, e eu vejo que a questão da perseverança é uma característica de todos eles. Até o Napoleon Hill, ele até coloca muitas situações, por exemplo, que alguns empreendedores passam, desde o próprio Henry Ford, que foi indagado sobre que ele não era uma pessoa inteligente, mas daí depois teve o poder, depois eu acho que até ele respondeu para uma dessas pessoas, até que ele pode, com o dinheiro que ele tem, pagar o melhor administrador. Então, o empreendedorismo, ele tem muito essa questão. Tu tem que se transformar a todo momento. Então, por exemplo, a questão de placas publicitárias. Eu não vendo só placa publicitária, é junto. A questão da internet e placa junto. Então, eu quero só placa, não tem. É junto, porque a gente sabe que existe uma transformação. Como eu falei, o mercado publicitário é muito cíclico. Então, eu acredito que a mudança é fundamental. O que eu aprendi na faculdade, lá em 2010, não tem nada mais, sabe? Tem muita coisa que não tem como mais colocar em prática. Então, tu tem que estar sempre estudando, sempre com novidade, e é por isso que eu vejo que assim, a mudança é importante. Não ficar, talvez, na mesmice, como muitas pessoas que, às vezes, acabam ficando somente numa área, e eu acho que já tem até uma dica de empreendedores que a gente nunca pode colocar os ovos numa cesta só. Se dá um problema num setor, tu foca em outro que diretamente possa dar um respaldo maior. Michel, eu quero te provar que quando o bate-papo é bom, de qualidade, o tempo passa rápido. Quanto tempo de podcast? 55, quase 1 hora de conversa. Passa rápido, né? Tá vendo? Flui bem rápido. Antes da gente finalizar, chegar às perguntas finais, eu vou fazer um desafio para você, que é o que vai acontecer a partir desse momento. Agora a gente vai trocar. Você vai fazer uma pergunta para mim, porque a partir do próximo programa, o Michel é o host desse programa. Então, a gente vai trocar agora aqui para a gente trocar uma ideia. Hamilton, acho que tu vai se arrepender. Vamos lá, pode fazer a pergunta. Hamilton, se lembra daquela vez que a gente estava num plantão e a gente pode começar, não sei, pode conversar sobre claro. A questão. Você lembra das brincadeiras que a gente fazia? Sempre fazia, faço com todos. Tu lembra daquela vez que a gente fez um desafio? Não, tu chegou, acho que era acho que uma coletiva, tu fez uma brincadeira dizendo que a rádio que eu trabalhava anteriormente não tinha audiência. Sim. Tu lembra o que aconteceu? Não cito o nome da rádio, não pode, hein? A gente ficou meio puto, né? Eu até lembrando que tinha um colega, até eu acho que faz podcast aqui também, e a gente, vamos fazer uma brincadeira com o Hamilton. A gente estava, acho que, fazendo um programa à tarde na rádio, né? Eu acho que era um programa classificadão. Pô, tinha audiência. Era um sábado de manhã. Não. Era um dia à tarde, eu acho. Não, sábado de manhã tu começou a mandar pro pessoal ligar pra mim. Isso, é. Daí eu acho que a gente conseguiu uns ingressos, eu acho que é de um parque aquático que tinha lá em Botuverá. Sim. Daí falou, liga para esse número, porque tu falou que não tinha audiência nenhuma, né? E aconteceu... Eu lembro disso. Tu lembra? Daí, liga nesse número, ainda bem, não vamos citar o nome, né, da emissora, liga para esse número que, ligando para esse número, tu vai ganhar um passaporte pro
E vocês deram o meu número no ar. Damos o teu número. E todo mundo começou a ligar para ti. Pegou uma galera. Mas daí tu deu. Eu não esperava tu dar o troco. Aí eu atendi todas as ligações com bastante paciência e disse, não, você tá ligando errado. Você tem que ligar nesse número, tal. E aí a pessoa mas ainda tu pegou em sacanagem. A sacanagem foi... Desculpa. Mas a sacanagem foi que tu pegou e falou assim, não só o passaporte, mas tu ganhou um bonezinho. Deu o prêmio total e era para buscar no local onde vocês trabalhavam. Pô, saí bem pra caramba, né, Michel? Pô, tu lembra? Eu lembro disso. É a comunicação do passado. Eu digo, e isso é legal, memórias. Memórias é bem bacana. Michel, pra gente chegar ao fim aqui desse nosso primeiro bate-papo, é uma pergunta clichê, mas eu gosto de fazer uma pergunta, né, sempre que é a questão de posicionamento de vida. Onde você se enxerga daqui 10, 5, 15 anos? Qual é a sua projeção de vida? Um projeto começa agora, um novo projeto, mas você tem certamente já que olhar no futuro, né? Eu penso hoje de uma forma diferente, talvez até de anos atrás. Eu penso que se o projeto Rádio Celeste ajudar uma pessoa sequer, já está a missão cumprida. Mas o objetivo é ajudar milhares de pessoas. Então, se a gente chegar a uma pessoa, já está de bom tamanho. Eu penso que o projeto, tudo que eu faço diretamente tem o objetivo de ajudar. Se eventualmente eu não acredito no projeto, eu nem faço parte. Quando eu quero fazer algum trabalho, é sempre com pessoas que eu gosto e pessoas que eu sinto confiança. E por isso que quando pensei em fazer o podcast, foi diretamente até contigo que Obrigado pelo convite. E a questão de visão, eu tenho talvez um pensamento, a questão talvez a linha espiritual, que a vida, ela tem, como se diz, propósitos. E o meu propósito talvez é estar fazendo isso hoje. Agora, se vai ser 1, 2, 10, eu não sei. Eu peço a Deus que nesse período eu possa ajudar as pessoas e que diretamente pessoas que muitas vezes até são desconhecidas, não têm voz, ou diretamente que precisam, possam ter voz através dos projetos até que eu venha até fazer. Michel, antes de finalizar, algo que você queira falar que eu não perguntei, fique à vontade para a gente finalizar. Eu acho que o período até que a gente trabalhou, até seria muito interessante até lembrar algumas situações, até eu acho que talvez não lembra, né? Tu lembra das situações, por exemplo, até de plantões? Até que Claro, bastante. A gente vivia isso diariamente na época antiga do rádio. Da antiga, eu acho que não foi tu, foi o Jason até lá no período. Eu lembro do falecido Goianinho, não sei se tu lembra. Lembro dele, lembro. Tu lembra uma vez que teve o nosso colega, mas que trabalhava na emissora que eu trabalhava, que foi fazer um plantão lá no Brilhante, não? Tu lembra? Não, contei para mim. Não, deixa então, acho que Deixa para os próximos capítulos. Deixa para os próximos capítulos, mas foi situações até que a gente passou, foi muito divertido, são períodos até tipo que eu guardo na memória e que serviu muito até para talvez a questão profissional de hoje. Sim. Então, a agilidade, pensar, talvez ter cuidado diretamente quanto que a responsabilidade é muito grande, né? Quanto que a gente vê o quanto o trabalho da gente tem que ser de forma responsável, porque às vezes um erro nosso é o mesmo de um cirurgião, até médico, que pode eventualmente prejudicar a vida de uma pessoa, e é isso que todo jornalista eu acho que deveria de pensar, ou até publicitário. Então, eu penso que quando a gente trabalha, está no ramo da comunicação, a gente tem que ter muita perícia para que um erro nosso não possa prejudicar a vida de alguém. Então, vejo que tu é um profissional, pelo menos, que tem muito cuidado, até, até da forma que conduz, e por isso que talvez, nesse período, eu pedi até para tu fazer essa apresentação até do projeto, por a confiança até que eu tenho em você. Eu vou te agradecer pelo convite. Então a gente vai chegar ao fim desse podcast. Pessoal, deixa eu repetir aqui. Pessoal, Michel Patitucci, ele que é jornalista, publicitário, corretor e agora, a partir deste momento, o apresentador desse programa. O Michel Patitucci vai continuar com essa programação, com os podcasts e todo o conteúdo na rádio celeste.com.br. Você acompanha conteúdo bacana, com qualidade e você não vai se arrepender. A gente chega ao fim deste primeiro episódio. O Michel assume a partir desse momento. Abraço, Michel. Obrigado. Obrigado, Hamilton, e acompanhe então nas plataformas digitais. A gente vai ter os cortes no Instagram, Facebook
e também os episódios completos também no YouTube. E para quem quiser também acompanhar, vai ter um ícone disponível para assistir na plataforma da Rádio Celeste lá também. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.